Conde Caspar interrompe e diz: como ousa demolir o portão do palácio do conde, e usá-lo como arma? Que vergonha, eu nunca tolerarei isso. Todas as pessoas também perceberam que era o portão do palácio do conde. Caspar está agora tremendo de raiva, e seu subordinado diz que seus cavaleiros prefeririam perder seus títulos do que lutar, então ele sugere mudar o modo de competição para a luta de cavalaria. Caspar concorda com isso, pois é a única chance que tem de vencer o torneio. Grey está muito entediado neste momento, porque ninguém quer lutar com ele. Caspar o chama, e diz que quer ver as habilidades de Grey na luta de cavalaria. Grey fica confuso, e Caspar é interrompido por Irene, que diz que, de acordo com as regulamentações do torneio, o vencedor escolhe como será a próxima luta. Caspar advertiu que se ela se recusasse a participar da batalha de cavalos, seus homens não lutariam e a competição continuaria sem eles. Irene agora está com medo de que não possa fazer nada. Bravo cavaleiro, você está disposto a aceitar o pedido para uma batalha de cavalos? Perguntou Caspar, e Grey disse que aceitaria a batalha de cavalos se Caspar enviar todos os seus cavaleiros de uma vez para lutar com ele. Após ouvir isso de Grey, Irene ficou surpresa. Caspar perguntou se Grey queria dizer que todo o resto de seus homens lutariam junto contra ele, e Grey confirmou: se esses caras pararem de sair no meio da luta, ele não terá 50 pessoas derrotadas. Horus gritou para avisá-lo, mas Caspar aceitou o acordo. No momento Horus não confia em Grey, e queria parar a luta. Irene chamou Grey pelo nome, e disse: você está fazendo tal pedido com plena confiança, e Grey respondeu: exatamente, eu trarei sua vitória. Por causa da declaração de Grey, Irene deixa ele mostrar sua bravura, e confia nele de todo o coração. Grey saltou do topo do portão, e Tenedos com o gato no telhado, foram em direção a Grey, e ele cavalgou com sucesso em Tenedos. Caspar imediatamente ordenou que todos os seus cavaleiros subissem na arena, e seu subordinado seguiu sua ordem, e disse a todos os seus cavaleiros para se prepararem para a batalha. Vários cavaleiros estão vindo com seus cavalos, e saindo de sua formação na frente de Grey, já que há apenas um oponente no lado oposto. Os guerreiros do Conde estão certos de que vão vencer o torneio. Eles começaram a atacar Grey, mas Tenedos usou a cabeça para pará-los. Grey puxou uma espada, mas o adversário não sabia que ele não tem habilidade para usá-la, então ele ataca Grey com toda a sua força, e Grey apenas desvia o golpe, o que deixa seu oponente irritado. Grey confia em Tenedos para cuidar de todas essas tropas com apenas uma pata. Neste momento, os cavaleiros estão muito irritados, e Tenedos perguntou o que eles fariam, já que as espadas não funcionam. Já que as espadas não funcionam, vamos usar o método antigo de Lis, disse Grey, e usa sua magia, uma magia quádrupla colossal. Tenedos sente-se mais forte por causa da magia de Grey, as tropas estão correndo em direção a eles, enquanto Tenedos corre com uma velocidade incrível. Os cavaleiros do Conde foram executados um por um, e ninguém pode parar Grey. Eles agora pensam que Grey é muito habilidoso em montar cavalos, então o plano deles é esfaquear Tenedos, mas por causa da magia a espada não pode atingi-lo. Enquanto a maioria dos oponentes foi derrubado, Grey, Tenedos e o gato estavam lutando felizes contra eles. O oponente estava com medo de Grey, e achava que ele não era humano, mas um monstro. Caspar ficou surpreso ao ver suas tropas todas derrotadas, e até pensou que Grey estava trapaceando. Horus ficou feliz em ver Grey vencer com sucesso a batalha, e Irene devolveu a espada a Grey. Grey lembrou Irene de que ele já havia derrotado 50 pessoas no torneio, como prometido, então ele deveria ser agraciado com o título de cavaleiro. Claro que cumprirei minha promessa, e concederei o título de cavaleiro com um selo, declarou Irene. Na primavera do calendário sagrado de 10.753, no território do reino de Isaac, no sul do continente dos Celtas, nasceu um grande cavaleiro que mudaria todo o mundo no futuro. Algumas pessoas saíram da cena com raiva por causa disso, outras pessoas estão torcendo por ele, e Grey mesmo não tem ideia disso, mas estava feliz por experimentar esse tipo de realização. No dia seguinte, Grey está jogando moedas de ouro e gemas no castelo, e muitas pessoas agradecem por sua bondade. O gato pergunta o que ele está fazendo, e Grey responde, distribuindo o tesouro que encontrei para os pobres. Na noite anterior, Irene concedeu a Grey o título de Cavaleiro da Lua Prateada, e ela espera que Grey caminhe ao seu lado no futuro. Lutarei por você até a morte, respondeu Grey. Irene preparou um quarto para Grey, e o gato agora acredita que o Lich realmente se tornou um cavaleiro. Ao perceber isso, Grey ficou muito feliz, e andou pelo quarto por causa de sua empolgação. Depois, decidiu ler o livro para aprender algo sobre ser um cavaleiro. O gato estava prestes a dormir, mas Grey não permitiu, pois ainda precisava de conselhos. Ao ler o livro, descobriu-se que o cavaleiro sempre dá tesouros aos pobres, então Grey perguntou ao gato onde encontrar o tesouro. E quem são os pobres? O gato respondeu que, comparado ao Conde Caspar, todos em Port Hamlet são pobres, e que o castelo está cheio de tesouros, então sinta-se à vontade para encontrá-los sozinho. Depois disso, o gato dormiu,
e por isso, Grey roubou o tesouro do Conde Caspar, e deu tudo aos pobres. Do outro lado, no escritório temporário de Irene, Robert e Horus entraram na sala para perguntar se ela realmente vai confiar em Grey. Você deve ter testemunhado sua bravura, e eu preciso da sua força, respondeu Irene. Robert insistiu que Grey não é confiável, já que não conhecem seu passado, e nem mesmo se preocupou em tirar o capacete na cerimônia de juramento. Mas Irene ainda tem muita confiança em Grey, e disse a Robert para não falar sobre ele no futuro. Em seguida, um cavaleiro entrou na sala de Irene, e entregou a mensagem de que o Cavaleiro da Lua Prateada, que é Grey, roubou o tesouro do Conde Caspar e o jogou da torre do castelo. Depois de ouvir as notícias, Irene, Horus e Robert ficaram chocados e desapontados com o que Grey fez. Irene nunca se considerou uma senhora competente, ela foi treinada por seu pai, e lhe disseram que se ela caísse facilmente, não haveria como se tornar a próxima grande duquesa da família Bettier. No entanto, havia uma qualidade que Irene não havia percebido, que ela é muito boa em fingir. Enquanto Irene está a caminho de Grey, Caspar já está na torre do castelo, em frente a Grey, repreendendo-o por saquear o tesouro do castelo. Grey disse a Caspar que estava dando a riqueza que encontrou aos pobres, como todos os cavaleiros fazem, mas Caspar ficou muito bravo porque era seu próprio tesouro, e chamou Grey de ladrão desprezível. Como Grey é um lixo ingênuo, ele não sabia que esse tesouro pertencia a um proprietário, e até disse a Caspar que não sabia, pois não havia nome escrito nele. Irene e seus cavaleiros ouviram Caspar repreendendo Grey, então Robert disse a ela que eles deveriam parar Grey, antes que o problema ficasse muito grande. Além de fingir, Irene tem outra característica essencial para ser uma senhora, que é uma incrível perspicácia em um momento oportuno. Caspar ordenou que Grey chamasse seu mestre, mas Irene já estava atrás dele e disse: que surpresa, tio Caspar pediu para me ver. Irene acredita que Caspar está evitando porque ele não quer cumprir sua promessa. Grey imediatamente cumprimentou sua mestra, e Irene também o cumprimentou. Irene se aproximou de Caspar, e sussurrou, que se ele se recusar a cumprir sua promessa, ela tem o direito de privá-lo imediatamente de seu título. Caspar ficou chocado, e pensou que Irene era a pessoa que havia enviado Grey para atacar seu tesouro, mas Irene disse a ele que não sabia de nada disso, mas que está disposta a compensar pelos danos que Grey causou. Afinal, não sou como certas pessoas, sou muito credível, afirmou Irene, o que deixou Caspar irritado, e jogou o pergaminho antes de deixar a torre. Grey perguntou a Irene se havia feito algo errado, e Irene disse a ele que ele tinha feito muito bem. Irene estava grata por Caspar ter esquecido que ela não tinha o direito de privá-lo de seu título antes de se tornar a grande duquesa, e ela estava grata pela pressão que Grey colocou em Caspar neste momento. Ela também disse para Grey que roubar a riqueza de outras pessoas é errado, e se isso acontecer novamente, seu pagamento será retido em retaliação. Como Irene conseguiu o pergaminho, eles não precisam mais ficar na Vila do Porto, então ela disse a Grey para arrumar suas coisas, pois eles precisam ir para a Cidade Branca até amanhã. O gato está sem palavras, e acha que somente um mestre tão pouco confiável aceita um cavaleiro lunático como Grey, mas ele ficou feliz em ver Grey alcançando lentamente seu sonho. No dia seguinte, enquanto Irene e Grey se preparavam para partir de Porto Hamlet, soldados regulares apareceram na frente deles. Quando Grey perguntou por que havia tantos cavaleiros presentes que não participaram do torneio, o gato respondeu que eles eram apenas soldados normais, e apenas cavaleiros podiam participar da batalha. O gato notou que há outro grupo de milhares de pessoas que Caspar contratou, então, ele sente que coisas horríveis estão prestes a acontecer. Quando a noite chega, um soldado procura Grey, e quando ele aparece, o soldado informa que Horus ordenou que ele visitasse a tenda da Lady Irene. Irene ordenou a Horus que fosse com todas as tropas entregar as cartas, para criar uma oportunidade, onde eles forçariam mais senhores a se juntar aos seus acampamentos, e ela precisa que Horus espalhe a palavra, já que ele é o único que ela considera confiável. Horus não aceita sua ordem, porque tem medo de que apenas Grey esteja do lado dela. Se Grey fizer algo contra mim, você tem o poder de detê-lo? Perguntou Irene, o que deixou Horus e Robert sem palavras. Grey chega à tenda de Irene, e quando entra, esses dois homens o encaram, então Grey pergunta imediatamente o que há de errado. Horus segura seu braço e de repente diz, Grey, estou contando com você para a segurança da Lady. Depois disso, Horus e Robert deixam o acampamento, mas Grey não sabe exatamente o que Horus quer dizer, então ele decide perguntar a Irene, mas ele não sabe o que dizer. Irene sente que Grey está nervoso, mas Grey lhe disse que não estava nervoso, apenas não sabia o que fazer. Para simplificar, você só precisa ficar aqui, e derrubar qualquer pessoa que tente me atacar, disse Irene, e por causa disso, Grey entende tudo. Irene achou estranho o porquê Grey se recusou a tirar seu capacete, e não sabia o juramento dos cavaleiros. Ela começou a pensar que Grey não era humano. Do que você está falando? Claro que sou um cavaleiro nascido e criado neste país, disse Grey,
enquanto seus olhos tremulavam drasticamente. Eles estão conversando na tenda sobre a identidade de Grey, enquanto o gato os ouve, e de repente percebe alguém voando pelo céu. Irene informou Grey que ela não estava duvidando dele. Desde o momento em que você jurou lealdade a mim, você tem sido meu cavaleiro, eu pagarei por quem você é, e farei com que não seja abusado por tudo isso, disse Irene, fazendo Grey derramar lágrimas de felicidade, e ele prometeu a Irene que seria leal não importa o que acontecesse. Depois disso, Irene disse a Grey que ele deveria estar pronto, já que estava quase na hora de receber o convidado, e Grey ficou confuso, e de repente alguém entrou na tenda de Irene. Os Corvos são um grupo de assassinos firmado na parte sul do reino de Isaac. Desde que estejam dispostos a pagar, eles executarão qualquer um, desde a realeza até os mais fracos e idosos. Entre os Corvos, um assassino chamado Spectre é o mais temido. Outros assassinos aceitam dinheiro pelo trabalho, mas Spectre é um monstro que mata por diversão. Agora, seu alvo é a mulher de cabelos brancos e olhos azuis, que é Irene. Grey imediatamente joga a espada em Spectre, porque ele se lembrou que Irene disse que ele precisa derrubar qualquer um que tente atacar a jovem dama. Depois de ver isso, Irene disse a Grey que as espadas não devem ser lançadas. Grey protege Irene, e acredita que Spectre tem uma sede de sangue comparável ao Grande Lich. Spectre ataca Grey com grande velocidade, e pensa que o cortou em pedaços, mas quando puxa sua espada, vê que ela foi quebrada. Grey provoca Spectre, dizendo que pensava que ele venceria, então Grey dá um tapa nele, e o joga no canto. Enquanto eles lutam, Irene não sabe o que está acontecendo. O que ela viu é que Spectre foi o responsável por quebrar sua própria espada, e orgulhosamente balança a lâmina quebrada uma dúzia de vezes, e também acha que Grey não percebeu. Ela pensa que ambos enlouqueceram, pois não entende o que está acontecendo com Spectre e Grey. Ela apenas ordena a Grey que jogue ele para fora da tenda. Grey de repente pergunta a Irene se ela já sabia que esse assassino estava vindo. Irene responde que eles geralmente vêm uma vez a cada 3 dias, e que eles podem vir muitas vezes agora que Horus e os outros não estão junto a ela. Grey agora percebe que isso é pior do que as vezes em que era caçado no subterrâneo. Enquanto Grey joga o assassino para fora da tenda, ele diz a Irene que não sabia da situação dela, e só sabia que ela poderia torná-lo um cavaleiro. E Irene explica tudo a Grey. Ela disse que tudo é sobre dinheiro e poder, simplesmente porque muitas pessoas queriam que ela sumisse deste mundo. Tudo começou sem complicações há 2 meses atrás, quando o grão-duque da Casa Becher faleceu inesperadamente. Após sua morte, ele especificou em seu testamento que sua única filha, Irene, herdaria seu título e propriedade, mas naquele momento, um filho ilegítimo, chamado Jones, apareceu. Embora o grão-duque tivesse um filho ilegítimo, de acordo com a lei, um filho ilegítimo não tinha direito à herança. O problema era que ele foi reconhecido pelo rei, que tinha o direito de conceder a ele o direito legal à sucessão, e como o filho ilegítimo era um menino com o sangue do grão-duque, ele tinha direito à herança ao invés de Irene. Isso era uma conspiração óbvia. O rei queria tomar posse do território da família Becher de uma maneira pacífica. Algumas pessoas temiam a autoridade do rei, e portanto, não ousavam ajudar, embora soubessem a verdade. Outros, vendo os benefícios, tentaram ajudar os senhores feudais a tirar proveito da situação. Em resumo, desde o dia em que perdeu o pai, havia muitas pessoas que queriam que a jovem de 16 anos sumisse o mais rápido possível. O assassinato se tornou um negócio comum para ela. No dia seguinte, Lady Irene voltou para a capital do Ducado de Becher, a Cidade Branca, com Grey. Alguém ordenou aos guardas que dessem as boas-vindas a Irene e abrissem os portões. Shelley é uma jovem de cabelos loiros e olhos azuis, e ficou feliz em ver Irene voltar em segurança. Shelley também ouviu dizer que Irene conheceu um cavaleiro muito corajoso durante sua viagem a Port Hamlet. Quando eles entraram na cidade, as pessoas fofocaram ao ver o lendário cavaleiro da lua prateada, que é Grey. O gato perguntou a Grey se ele entendia o que a Lady Irene lhe disse, mas Grey não entendia nada. A única coisa que ele sabe é que precisa derrotar o rei, senão perderá o título de cavaleiro que conquistou. Quando Grey olhou ao redor, ficou feliz ao ver as pessoas o aplaudindo. Ele começou a gostar do lugar porque é muito animado, e sente a sensação de estar vivo. E Irene reconheceu o que Grey disse, e concordou que a Cidade Branca é um lugar animado. É por isso que ela tem que proteger este lugar para mantê-lo vivo. E Irene diz a Grey que ela irá conseguir uma nova armadura para ele Tenedos. Assim, ela perguntou a Grey se ele tinha algum requisito específico para isso. De acordo com Irene, Grey agora é considerado um membro importante da família Becher, então sua vestimenta deve ser digna. Uma vez que Grey não sabe muito sobre isso, ele apenas disse a Irene que qualquer coisa serviria. Além disso, Irene informou a Grey mais uma coisa: assim que eles se estabelecerem, ela convidaria todos os nobres da cidade para um baile para que saibam que ela voltou viva com suas tropas e cavalos. Portanto, Grey deverá comparecer ao baile com Irene, uma vez que Grey é o cavaleiro guardião dela. E Irene disse a ele para estar preparado, e Grey ficou confuso porque era sua primeira vez.
Enquanto eles estavam conversando, Gray não estava ciente de que alguém o avistava de cima, e sabia que ele era um Lich. O nome dela é Catherine, um anjo com cabelos brancos e olhos azuis, de acordo com o acordo Greystone, que assinaram com os Liches. Antes de mutilarem humanos, eles devem observar a situação e se abster de tomar medidas contra isso. Quando a noite chega, Gray está observando sua nova armadura, e está muito feliz e grato a Irene. O gato lembrou Gray sobre o baile, mas Gray não sabe nada sobre isso, então o gato disse que era uma festa onde se juntavam e dançavam. E o que é dançar? Gray perguntou. O gato mostrou-lhe um exemplo de dança, e Gray seguiu seus passos, e concluiu que era algum tipo de ritual místico. Enquanto eles praticavam, alguém bateu na porta, então Gray imediatamente vestiu sua armadura e abriu a porta. A empregada se apresentou a Gray, e informou que Lady Irene está esperando por ele. A empregada o guia até a senhora, e quando eles chegam, Gray fica surpreso com a aparência de Irene, mas por causa do vestido, ele se imagina usando, já que tem um tecido maravilhoso. Lady Irene pergunta a Gray se ele está pronto, e Gray responde confiantemente que sim. E Irene estendeu a mão para Gray, e disse que iriam descer, mas Gray ficou confuso, e perguntou por que Irene não está saindo se disse que precisam descer. O gato bateu nele na cabeça, e informou que Irene queria que ele ajudasse a ir. Por que preciso segurá-la? Ela machucou o tornozelo? Gray perguntou ao gato, mas o gato disse para parar de perguntar e apenas segurar a mão de Irene. Gray imediatamente segurou a mão de Irene, e quando ambos estavam andando, Gray disse de repente, minha senhora, seu vestido está ótimo hoje, posso usá-lo? E Irene não estava certa do que ouviu, então pediu para Gray repetir o que ele disse, mas Gray disse a mesma coisa, mas você é um homem, certo? E Irene perguntou, mas Gray não tinha certeza de que era um homem. O gato o repreendeu por ser ignorante, o que poderia revelar sua identidade, e expor ele às pessoas. Depois de ouvir isso, Gray retirou o que disse, e disse a Irene para esquecer isso. E Irene percebe que como Gray não quer tirar o capacete, se recusa a tirar a armadura, não quer mencionar sua vida passada, e gosta de vestidos bonitos, ela conclui que esse cavaleiro à sua frente não é Gray, mas Grace. Isso é tudo por hoje, obrigado por assistir, espero que você tenha gostado do vídeo. Por favor não esqueça de curtir, comentar o que achou, ativar o sininho e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até a próxima!